Já viveu no futebol, hein? Você já viveu. 101 partidas, 92 como titular, 7 gols marcados, 11 assistências dadas, aproveitamento de 71,6%. Se explica menos pela participação direta, né, com gols e assistências, até pelo local que ele atua comumente, né? Quando a gente fala ainda lá atrás no trabalho do Jesus, quando a gente fala hoje como um segundo volante, com áreas de primeiro, se a gente estiver falando de Gerson e Diego em vários momentos, só que a influência que ele tem, e não é só com a bola. Além da questão de ser o Coringa, e já foi utilizado em outras funções, sem a bola ele é muito importante. Tanto que ele torna possível, por mais que não seja ainda o mais alto nível, ele torna possível você ter um Flamengo sem um volante de origem, assim, sem usar o Arão na linha de meio campo, usar o Arão como zagueiro. Você está deixando o time mais exposto em dois momentos. Você está adaptando o Arão a uma linha de defesa, é muito melhor com a bola, mas tem uma questão de adaptação sem ela, e você está deixando o seu meio campo ainda mais leve, digamos assim. Cara, mas o Gerson compensa várias questões. É muito difícil. E quando a gente fala da proposta, que eu acho que financeiramente ela é indiscutível, uma baita proposta, tem o lado do movimento de mercado, o que você pode fazer para amenizar. Eu vejo, claro que tem a questão da lesão, mas já citei aqui, eu acho que o Thiago Maia é um cara capaz de te entregar esse equilíbrio do com e sem a bola. Acho ele melhor sem e pior com do que o Gerson. Mas não é uma substituição 6 por meia dúzia. Não resolve a parada, indiscutivelmente, até porque tem um retorno de lesão que ainda é ali na frente, não é nem para agora, né? Ver como vai adaptar, o período que vai precisar para readquirir ritmo e nível que já apresentou. Então a gente imaginaria o Flamengo indo no mercado. E como é que você resolve esse problema? Não resolve. Não olha para mim, não, que eu não tenho a solução, não. Eu vou olhar para o Mansur aqui. Tem a solução, Mansur? A grande questão do Gerson é essa, é a reposição. O Flamengo conseguiu uma coisa com esse elenco, especialmente se você olha para o time, o famoso time de 2019, campeão da Libertadores, campeão brasileiro e depois bicampeão brasileiro em 2020. O Flamengo conseguiu algo muito difícil no mercado sul-americano, mesmo que você tenha uma condição financeira privilegiada, como é o caso do Flamengo em termos de receita, evidente que num momento diferente por causa da pandemia, mas mesmo que a venda do Gerson seja por um alto valor, e isso solucione algumas questões causadas pela pandemia e permita ao clube investir algo que outros no Brasil e na América do Sul não podem investir, por que a solução é difícil? Porque o Flamengo conseguiu naquele time ter quase que uma espinha dorsal rara no futebol brasileiro, jogadores com nível de seleção brasileira ou de seleção de outros países do continente, com idade entre 22, 23 e 30 anos, ou seja, no auge das suas carreiras. Jogadores desse nível, o continente sul-americano costuma ter ou muitos jovens que ainda não saíram para a Europa, ou mais veteranos que retornaram. Por exemplo, pega a decisão do Campeonato Estadual no fim de semana. O Fluminense, que vai ser o adversário do Flamengo. Os destaques do time são jogadores muito acima dos 30 anos ou abaixo dos 18. Então, o Flamengo conseguiu algo muito raro. Só que é difícil você encontrar disponibilidade no mercado, mesmo com dinheiro, para trazer jogadores de tão alto nível e nessa idade, nesse auge de carreira sob o ponto de vista físico, sob o ponto de vista da faixa etária. Porque não há essa disponibilidade. Os jogadores desse nível, com essa idade, quase todos estão amarrados em ótimos contratos no futebol europeu. Então, por isso que a reposição do Gerson ela é muito difícil, como seria uma reposição, vamos dizer, do Gabigol, por exemplo, do Arrascaeta, mesmo que esses jogadores hoje já não tenham mercado no topo da pirâmide da Europa, mas consigam uma colocação em uma liga, em um clube, por exemplo, de outra prateleira, como é o caso do Olympique, você mesmo com dinheiro tem dificuldade de ter um jogador desse nível, desse padrão. Aqui na hashtag o Isaac colocou pra gente na hashtag troca de passes. Vamos falar do meu Flamengo? Aí daqui a pouco ele... meu Flamengo! A gente já tá falando do Flamengo. Mas já falaram do meu Flamengo? É a próxima. Não, agora a próxima foi uma atrás da outra, por isso que eu tô rindo. Pablo, Mari e Rafinha, quando saíram, eu chorei. Agora não sei o que vou fazer se o nosso Coringa sair. Provavelmente vai chorar, amigo, né? Porque se chorou quando o Pablo Mari foi embora, o Rafinha. Agora, se realmente o Gerson concretizar, e o Flamengo concretizar esse negócio do Gerson, o Gerson saindo do clube, vai ser uma dor de cabeça, como a gente já falou aqui, para o Flamengo resolver essa parada aí.
Vamos colocar a provável escalação do Flamengo que entra em campo nesta quarta-feira. Ih, baixou Cebolinha. Cebolinha. Quarta-feira pela Libertadores, tá aí. Gabriel Batista, Isla, William Arão, Breno, Viana e Gustavo Henrique, Luiz Felipe. Bruno. É que eu vi você esticando o pescoço aqui. Exatamente. Cadê a lupa? Eu tirei Breno. Cadê a lupa? Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Bruno Viana, exatamente. Bom, Flamengo é líder do Grupo G com 10 pontos, 4 à frente do Vélez Sarsfield. Tem como objetivo, né, a classificação antecipada, precisa de um empate para isso. Vou passar aqui para o Mansur primeiro, que eu quero ouvir ele, sobre esse Flamengo, que não vai contar, inclusive, com o Diego Alves, como a gente viu ali, nem com o Rodrigo Caio. O Diego Alves ainda está tratando e o Rodrigo Caio será poupado para a final do Carioca. Tem uma questão curiosa nessas duas últimas rodadas do Flamengo na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos. O Flamengo precisa de um ponto em qualquer dos dois jogos que ele vai fazer em casa, amanhã contra a LDU, depois na outra semana contra o Vélez. Se esse ponto vier contra o Vélez, ele basta para garantir o primeiro lugar, inclusive. Se vier agora com a LDU, ele vai seguir precisando, dependendo do resultado do Vélez, de mais um ponto para ser o primeiro, mas também, obviamente, pensa em acumular pontos para ter uma das melhores campanhas no geral. A questão da formação defensiva é a velha discussão. Se entrar, o Bruno Viana é um jogador que tem tido dificuldade. Em defesa dele, o que pode ser dito é que quase sempre, por causa da opção por manter o William Arão como zagueiro pela direita, ele vem sendo usado no lado esquerdo. Parte do erro dele no jogo contra o União La Calera é possível acreditar ao fato dele estar jogando pelo lado esquerdo. Ele fez 2 tentativas de passe, uma delas ele teve que tentar com o pé esquerdo sob pressão e acabou tendo problema. Não é um início animador. Agora, é um time que assume riscos, né, por um modelo de jogo que assume riscos, e que quase todas as contratações, desde o ano passado, para compor a zaga pelo lado esquerdo, elas acabaram rendendo menos do que esperado. Caso do Gustavo Henrique, que pode ser o jogador que joga amanhã, caso do Léo Pereira, são jogadores que tiveram dificuldade de se enquadrar num modelo de jogo que exige algumas características especiais do defensor. Mas, enfim, o Flamengo tem uma situação confortável, mas convive ainda com certos desequilíbrios, em parte por riscos que ele assume no seu modelo de jogo, em parte pela execução desse modelo, que por vezes se expõe muito atrás ainda. E o Michel, que está recuperado daquele problema na panturrilha, está relacionado também. Não sei por que eu teimo em olhar aqui na tela pequena os nomes. Eu sei que é Bruno Viana, né, gente? Mas sendo que está aqui na minha cara, né, o texto, o pessoal coloca aqui no nosso roteiro. A tendência é procurar ali no... Mas é porque a gente sempre está falando com vocês e aqui falando com o Rafa e com o Mansur. Então eu vou direto aqui no monitor. Mas eu acho que eu estou precisando de óculos, isso é real. Rafa, eu quero ouvir você também sobre esse Flamengo que precisa só do empate para conseguir a classificação para a próxima fase. O Mansur falou algo curioso, que é a questão do empate ter pesos diferentes contra a LDU e contra o Vélez. Eu acho o jogo de amanhã mais acessível, assim. O Vélez é mais time, por mais que a gente imagine o Flamengo inteiro, usando todo mundo que está disponível para a partida, se afirmando nos 2 jogos. Como foi, inclusive, né, jogando contra o Vélez fora de casa, lá na estreia, da forma como foi. O Flamengo fez o grupo ficar extremamente acessível, porque hoje é um dos principais trabalhos, uma das principais forças do continente. A questão mais fina, assim, é como equilibrar isso com a definição do estadual, né? Porque agora, na verdade, a situação do Fluminense ela é mais complicada do que a do Flamengo, indiscutivelmente. Né? E como o Fluminense vai trabalhar o segundo jogo da decisão? O Carioca está aberto. Né? E assim, se eu sou o Fluminense... Foi 1-1 agora... se eu sou o Fluminense, eu abro mão. Só que é quem está há mais tempo sem vencer o estadual no Rio. As questões que a gente debate aqui, elas se põem também pro Fluminense, que a gente falou do São Paulo, por exemplo. Então, assim, é natural que olhe para o estadual buscando usar o que tem de melhor por circunstâncias colocadas e que a gente debateu no programa, né? Mas é muito pesada a situação do Fluminense. Eu acho que ela influencia as escolhas do Flamengo, inclusive, assim. E por ter tido um princípio de temporada mais leve, até em utilização dos jogadores, o Flamengo não começou a temporada com o seu grupo principal. O Flamengo colocou esses jogadores, né, destacadamente titulares,
com muita parcimônia dentro dos jogos. Quando a gente falou da disputa da Supercopa, tinha feito 2 jogos já pronto anteriores só dentro do estadual, porque a realidade é de uma equipe que consegue trabalhar o campeonato estadual, levando à vera mesmo os 2 jogos decisivos, as 2 partidas da final. A superioridade foi tamanha, inclusive no confronto de semi, né? Então é muito confortável se comparar com outros clubes dessa elite do futebol brasileiro hoje, a situação que o Flamengo se coloca. Não que seja indiscutível, porque acumular muitos jogos com o seu time principal num curto intervalo de tempo pode significar ter que fazer escolhas um pouco mais leves para esses jogadores ali na frente. Mas é melhor fazer isso nesse momento, sabendo que você não forçou no início e que pode reequilibrar ali na frente, do que nem ter esse respiro, né? O Flamengo já tem um respiro. O princípio de temporada foi muito bem pensado nesse aspecto. Os caras não estão com um número absurdo de jogos nas costas desde o princípio da temporada 21. Então eu acho que é compreensível que use o que tem de melhor e que vá para a decisão do segundo jogo para ser campeão estadual. A gente vai para o último intervalo da noite. Na volta, mais futebol para vocês, mais resenha.